Nossos cumprimentos a todos. Há 15 dias atrás, estivemos conversando a respeito da ocorrência da obsessão na infância e o porquê que tal ocorre. E são muitas as perguntas que nos afligem a respeito desse assunto. Mas, pelo que estivemos estudando, não é difícil deduzir que a causa está nas vidas anteriores, já que o espírito que habita um corpo infantil é um espírito multimilenar, com vastos conhecimentos morais e intelectuais. Perante esses fatos, são quase infinitas as gradações dos processos obsessivos, que vão desde circunstâncias agravantes como circunstâncias atenuantes. Influenciam no conjunto das experiências que cada um dos reencarnantes irá vivenciar. Embora possam ser muito dolorosas tais vivências no plano terreno, é certo que são bem mais suportáveis que os sofrimentos que esses espíritos padeciam antes de reencarnar. O novo corpo ameniza bastante os estados aflitivos em que se encontravam, que tinham sua nascente na própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumiam. O renascimento e o esquecimento do passado propiciam-lhes considerável alívio, ainda que em situações difíceis, por conta de um veículo físico que apresente limitações. Vale dizer que os distúrbios mentais surgem em decorrência dessas mesmas experiências pregressas. Entretanto, durante o trânsito carnal, as novas oportunidades para a grande maioria desses espíritos reencarnados nessas condições mencionadas podem ainda expressar vínculos com aqueles que os atormentavam anteriormente, seja por débitos graves do passado, seja por preferência própria em manter a sintonia com tais entidades, tal como elucida Emmanuel no livro Roteiro, que chegamos a ver há 15 dias atrás, do qual ele diz: cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, mas igualmente a sintonia. Portanto, as obsessões na infância trazem raízes profundas no pretérito e podem assomar desde muito cedo na vida dessas crianças. Completando as elucidações sobre o tema, passamos com os dizeres do Dr. Carneiro de Campos, conforme registra a obra em Trilhas da Libertação, ditado pelo espírito Emanuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Este espírito profere palestra no plano espiritual e, ao término, responde perguntas dos que o assistiam, entre eles José Pititinga e Miranda. Tendo abordado aspectos profundos sobre os processos obsessivos, numa conversação posterior à sua explanação, é interrogado
por Miranda acerca da delicada questão das crianças obsediadas e como deve ser o procedimento nesses casos. Vejamos a resposta desse espírito, Dr. Carneiro de Campos. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil, com mais intensa contribuição dos passes e água fluidificada, bem como a proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, a psicoterapia. Por fim, através do atendimento desobsessivo mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede, entre aspas, a comunicação mediúnica de conversação direta. E continua esse espírito, Dr. Carneiro de Campos. A visão do espiritismo em relação à criança obsediada é holística, ou seja, levando em consideração a mente, o corpo e o espírito, e não apenas os sintomas de uma condição específica, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras, somando a essas a terapia do amor dos pais e demais familiares envolvidos no drama que afeta a criança. Nos reportando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, nós vemos a seguinte explicação. Todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem o que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Atualmente, é sombrio o panorama da atualidade terrena. A mídia divulga a todo momento quadros dolorosos de miséria, crueldade, terrorismo, tortura, guerras, tudo isso é expressar as condições evolutivas da humanidade. Entretanto, numa visão mais profunda, o Espiritismo esclarece as causas dos desencontros e dos sofrimentos que assolam os seres humanos, ao mesmo tempo
em que desvenda o contínuo intercâmbio mental entre os dois mundos e os seus habitantes, encarnados e desencarnados. Esta interação, todavia, nem sempre é positiva e benéfica. Tanto lá como aqui, as criaturas são as mesmas, com suas paixões e vícios, suas virtudes e conquistas positivas. Conforme foi dito anteriormente, também as crianças participam deste intercâmbio de forma natural, sem que se deem conta disso, seja pela aproximação de espíritos protetores, seja pela presença de desafetos do passado ou de antigos comparsas. Crianças obsediadas são espíritos milenares vinculados ao passado e, muito frequentemente, sintonizados com desafetos, hoje perseguidores e vingadores que se aproximam para cobrar o que julgam lhe ser de direito e justiça. A ação dessas entidades inferiores se mostra de diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, causando pesadelos que infundem o terror noturno, tanto como provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, depressão, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado, até suscitando ideias terríveis de maldades, suicídios, etc. Em seu livro Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, Sueli Caldas Schubert descreve pequenos seres que se nos apresentam torturados, inquietos, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflitivo ou nervoso nos condói e impele a prece imediata em seu benefício, são muitas vezes obsediados de berço. Outros se apresentam sumamente irrequietos, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescerem, apresentar-nos-ão como crianças problema, que a psicologia em vão procura entender e explicar. Diante de um quadro destes, os pais mais previdentes logo encaminham os filhos para médicos e psicólogos, cujo valor desses profissionais reconheceremos, mas que no âmbito das patologias espirituais quase nada poderão fazer. E Sueli relata que ao longo dos anos ela acompanhou muitos casos de obsessão na infância, como também de assédios de espíritos perseguidores, provocando reações sofridas nas pequenas vítimas. Relata ela um caso do qual ela denomina a criança como LDM, uma menina de 6 anos que compareceu com a mãe à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do qual ela trabalhava. A mãe informou que a filha era hiperativa, com um gênio muito difícil e que, inclusive, dizia não gostar da própria mãe. À noite, desde muito pequena, gritava, chorava, mas que de dia não se lembrava de nada. Ultimamente, porém, LDM passou a dizer que via junto à sua cama uma mulher muito feia, a lhe dar ordens, até mesmo falando que deveria
infernizar a vida dos pais, em especial a da sua mãe, pois que esta era muito má. A menina contou o fato ao pai e este à esposa. De início procuraram uma psicóloga, porém houve pouca melhora. Em meio a vários conselhos de parentes e amigos, resolveram procurar um centro espírita, porque em certos momentos a filha parecia uma pessoa adulta, nas atitudes agressivas em relação à mãe, e em outros era carinhosa e agia como uma criança da sua idade. Ali estavam duas buscando ajuda. Após as orientações habituais e necessárias à situação, a mãe se comprometeu a seguir o tratamento espiritual para a menina, o que realmente aconteceu, havendo logo depois o comparecimento do pai. Os nomes foram encaminhados para a reunião de desobsessão. O espírito se comunicou. Era uma mulher que dizia se vingar da mãe da criança, porque esta lhe tomara o amante em existência anterior e agora ainda estava com ele como marido e par da menina. Resolveu então que, para sua vingança, deveria castigar a mãe através da filha. Foi esclarecido ao espírito comunicante que a sua atuação malévola não lhe traria de volta o ex-amante, pois ele amava muito a filha e, se tomasse conhecimento do que ela estava fazendo, passaria a odiá-la. Que o melhor para ela própria seria o de atuar pelo amor, pela dedicação ao bem, que com este procedimento conquistaria o respeito e admiração do homem a quem amava. Também lhe foi mostrado a necessidade de procurar a sua felicidade pessoal, que à sua frente se abria um caminho novo, junto a entes queridos ao seu coração, aos quais não percebia, por ter a mente fixada na ideia da vingança e no empenho de reconquistar o amor de outrora. As argumentações tocaram as fibras mais sensíveis da mulher, que ali mesmo desistiu de seus propósitos, partindo para uma nova vida ao lado de espíritos que a amavam. A partir do tratamento espiritual, a menina teve uma notável transformação e o lar foi pacificado. Caso ocorrido em 1991. Por hoje concluímos o nosso estudo, desejando a todos muita paz e muita harmonia em todos os lares. Muito obrigada.